Rádio Gazeta AM 890. Entrevista. É isso aí, entrevista aqui na Gazeta AM 890 para você que está com a gente aqui na programação da nossa Gazeta AM. Bom, vou falar de um assunto, na verdade quem vai falar desse assunto não sou eu apenas. Quem eu recebo aqui nos estúdios 890, que está conosco na linha, aqui na programação da Gazeta AM, é o doutor Alexandre Elias, neurocirurgião, especialista pela Unifesp, para falar sobre um assunto muito importante. Volta às aulas, alerta para o peso das mochilas. Já parou para pensar que às vezes a gente utiliza uma mochila, principalmente em caso das crianças que querem levar bastante coisa nas mochilas e tudo mais e tal, e às vezes a gente nem se atenta ao problema do peso dessas mochilas e o que esse peso pode trazer de ruim para a nossa saúde, principalmente aí para a coluna vertebral. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, o doutor Alexandre Elias está conosco na linha aqui nos estúdios do 890 para tirar as nossas dúvidas e trazer mais informações para você que está no ar. Doutor Alexandre Elias, seja bem-vindo à Gazeta. Eu que agradeço, Gilles. Boa tarde a você, aos ouvintes do Almanac. Acho que é um tema bastante pertinente, principalmente agora que estamos voltando às aulas. Com certeza. Obrigado mais uma vez pela participação, doutor. E já para a gente começar, esse é um problema que, vamos dizer assim, é um problema atemporal, porque sempre a gente, às vezes, esquece dessa questão, às vezes a gente leva mais coisa na mochila do que pode. Para as crianças também, às vezes a gente não tem mais ou menos uma ideia de quanto peso pode ser levado dentro de uma mochila. Como é que é essa situação? Ainda a gente pode dizer que existe esse problema, principalmente nas crianças, com as crianças? Sim. Na verdade, esse é um problema que é progressivo, porque como o conhecimento para os adultos ele aumenta, para as crianças também aumenta. Com certeza. Então, normalmente, eles levam atualmente mais material escolar do que se levava antigamente. Algumas escolas já resolveram isso, ou pelo menos parcialmente, permitindo que as crianças deixem parte do material escolar dentro da própria escola, cada um tem o seu espaço. Exato. Porém, mesmo assim, ainda eles acabam carregando bastante peso. Porque o ideal seria você carregar uma criança em torno de 10% do seu peso, não mais que isso. Em uma mochila, você veste a mochila dos dois lados, é o correto. Tem algumas mochilas que tem até uma opção de você prender no abdômen um terceiro apoio. Então, isso é a forma correta. Além desse peso, o ideal é você usar a mochila de rodinha. Qual que é o problema? Todo mundo que tem filho de 8, 10, 12 anos, sabe que eles têm uma resistência enorme em usar a mochila de rodinha. É verdade. Então, é sempre aquela briga em casa, da qual a minha casa está inclusa. Todas as nossas casas, é verdade, doutor. E agora, em relação por exemplo, a mochila de carrinho ou a mochila de costas, a de carrinho seria, então, de fato, uma solução nesse problema? Ou ela também não seria ainda a forma ideal, a solução ideal? Não, a de carrinho já alivia muito o problema, porque eu não vou carregar o peso, eu vou empurrar o peso. Ah, sim, é verdade. Pelo menos, você utilizar uma de carrinho, de repente a gente consegue uma negociação com as crianças assim. Quando for muito peso, leva no carrinho. Quando for mais ou menos, eu te ajudo. Um bom senso para que ache um denominador comum. Mas, porque tem situações que a criança leva muito peso para a escola. Sim. Até um adulto, se pegar a mochila, você fala, nossa, eu preciso pegar com firmeza. Porque senão eu não carrego. Não consegue carregar, né? Exato. Então tem que ter esse bom senso. Mas é aquilo que eu disse, as escolas mesmo já estão se conscientizando disso e vários dos materiais já acabam ficando dentro da própria escola. Ótimo, então isso já é um cenário ainda melhor, claro, para esse assunto e principalmente para as crianças que em muitos casos, às vezes, elas não têm nem essa consciência, claro, do peso e vão levando e tudo mais. Agora, doutor, existe um peso ideal para a mochila? Existe algum valor que a gente pode dizer em relação ao peso máximo que pode levar? Assim,
O que é mais estipulado é que você carregue até 10% do peso, do seu peso corporal. Tá. Não passar disso. Esse seria a situação ideal para você carregar. Então, atenção, até 10% do seu peso, né? É claro que às vezes pode passar um pouco, enfim, mas vamos tentar levar isso a sério, porque o resultado, ou infelizmente a consequência disso, pode vir no futuro, né, doutora? Um problema na coluna vertebral pode chegar ainda, né? Sim, você pode começar a ter crianças até com dor na coluna, e isso é muito raro. Isso quer dizer que criança, adolescente até 18 anos, se começar a ter dor na coluna, normalmente alguma coisa está errada, porque não é o comum. Tá. A coluna da criança, ela ainda está se formando e ela se completa, a formação dela se completa durante a adolescência, depois do estirão do crescimento. Então, é uma situação que normalmente não tem dor, exceto se você tiver algum problema postural grave, como ficar carregando muito peso, ou se você tem alguma doença por trás disso. Então, sempre ficar atento. Eu sempre costumo dizer que a dor, apesar de ser desagradável, ela é uma amiga nossa. Exato. Ela me mostra que algo está errado, eu devo procurar ajuda médica. Ela está alertando para alguma coisa que não está certa ali, né? Exato. Se você não sente dor, você, quando vê, já tem um problema muito mais sério e às vezes até difícil de solucionar. É verdade. O neurocirurgião especialista em coluna vertebral pela Unifesp, doutor Alexandre Elias, conosco aqui no nosso 890 para falar sobre o peso das mochilas. Agora, doutor, uma dúvida em relação à dor, né, que esse peso pode trazer. Existe algum momento em que os pais devem ficar alertas, ou às vezes a dor da própria criança, do adolescente, é o que vai alertar para a busca de um especialista no assunto? Como é que é isso aí? O pai tem que ficar alerta previamente, ou ele vai analisando conforme o filho pode reclamar? Como é que funciona isso? Não, eu acho que você tem que ouvir se há alguma queixa da criança. Tá. Como eu disse, criança não é para ter dor em coluna, porque ela tem uma coluna, entre aspas, nova, então só vai ter dor se tiver algum problema em andamento, por isso até de evitar essas mochilas muito pesadas. Outra coisa é que às vezes a criança, ela pode ter um problema na coluna e ela vai se adaptando, por exemplo. E muitas vezes ela não percebe, mas as pessoas de fora podem perceber. Sim. Ela começa a andar um pouco mais inclinada, por exemplo. Tem umas doenças que aparecem nessa faixa etária. Uma delas é a escoliose, que você olhando a pessoa de frente, ou um raio-x de coluna de frente, em vez dele ser reto, a criança ser totalmente reta, ela é inclinada para um dos lados. Tá, então você tem que sempre ficar atento ainda a isso, principalmente em crianças jovens, bem novas, na idade infantil mesmo, né? Entendi. Então, ficar atento a isso, a qualquer deformidade, você deve procurar ajuda médica para ver o que está se passando. Um teste interessante para escoliose é você inclinar o tronco para frente e ver se as costas estão no mesmo nível. Crianças com escoliose, você tem uma porção do tórax mais alta do que a outra. Entendi. Então, se você tiver essa simetria, também procurar ajuda médica. Isso pode acontecer tanto infantil, juvenil, como adolescente, até 3 anos, até 10 anos, até 18 anos. Tá. Tem que ficar atento a essa alteração também postural, que muitas vezes não causa dor, mas significa também que há algum problema em andamento. No caso do exemplo, seria uma escoliose. Olha, então atenção, hein? Não é brincadeira, o negócio é sério, viu? Você pode ficar atento mesmo à questão do peso das mochilas.
tanto para as crianças, principalmente nas crianças, mas também para você que às vezes vai para o trabalho, precisa levar um monte de coisa na mochila, computador na mochila, precisa levar aí blusa, guarda-chuva, vai colocando tudo na mochila, né, doutor? Ou, as pessoas às vezes acabam usando a mochila como uma casa móvel aí, né? Começa a levar todas as coisas juntos, né? Leva troca de roupa, sapato. É como se fosse o quarto, né? Exato, vai levando colocar um banheiro ali dentro. É verdade. E às vezes a gente esquece que realmente, não, tudo bem, eu aguento, é um caminho curto, eu não sinto incômodo e tudo mais e tal, mas o que a gente tem que ficar esperto nesse sentido é que no futuro isso pode trazer uma consequência bem negativa, uma consequência bem ruim para a nossa saúde. Então, lógico. Às vezes é aquela coisa, né, doutor? Não, mas eu aguento, é pesado, mas eu aguento. Esse eu aguento não é saudável, tem que ficar alerta para isso também, né, doutor? Não, sim, não tenha dúvida aí. O problema é a teimosia das crianças. Exato, no caso das crianças tem a teimosia ainda, né? Exato. Então, atenção, por favor, a esse assunto, porque realmente não é brincadeira, é uma coisa séria e que às vezes a gente passa despercebido, vai levando e acaba nem se atentando de fato da forma como precisa. O peso das mochilas, que pode trazer então aí um problema sério na coluna vertebral, enfim, eu imagino até, doutor, que pode trazer consequências para todo o corpo, né? É algo ruim para o nosso corpo no modo geral, né? Sim, porque não é o normal, né? Você ficar carregando peso. Exato. Olha, então, atenção, hein? Doutor Alexandre Elias, neurocirurgião, especialista pela Unifesp, trazendo aí as informações, ele que é especialista em coluna vertebral, trazendo esses destaques para nós, que estamos aqui no ar do 890. Agora, doutor, para a gente encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem de alerta para essa volta às aulas, para todo mundo que está acompanhando a nossa programação, para ficar de olho nesse peso das mochilas, para as crianças principalmente. Ficar atento ao peso para não passar de 10% do peso da criança é o ideal e lembrar daquela frase, a dor ela é sua amiga. Então, se você tem dor ou seu filho tem alguma dor, procure uma ajuda médica, porque algo está errado. Não adianta não procurar, porque não quero ir lá, porque ele vai falar que eu tenho tal coisa. Quanto mais cedo você fizer algum diagnóstico, mais cedo será feito o tratamento, a evolução normalmente é muito melhor. E por mais que você tenha dor, a chance de ser alguma coisa grave é infinitamente pequena. Se tiver alguma dúvida mais que a gente possa esclarecer, tem um site onde tem algumas coisas ilustrativas, que é o meu site, alexandreelias.com.br, ou o Dr. Alexandre Elias nas redes sociais do Facebook.